Bom dia, irmãos e irmãs. A graça bendita do Senhor Jesus esteja sendo derramada sobre os nossos corações. E esta manhã, esse tempo que passarmos aqui juntos seja um tempo muito abençoado, principalmente estudando, refletindo na palavra de Deus. Isso sirva de edificação em nosso crescimento espiritual. Nós estamos estudando durante este ano o nosso desafio, o convite ao discipulado. E nos domingos que se seguem nós estamos analisando um dos aspectos do seguir a Jesus, que é o sentido da renúncia e do ser. Domingo passado nós já estudamos sobre isto, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, o desafio de renunciar para seguir a Jesus. Principalmente num contexto onde as pessoas valorizam muito a conquista, onde as pessoas valorizam muito o receber. A palavra de Deus diz alguma coisa que precisa ser renunciada. Há coisas que precisam ser renunciadas, que nós precisamos aprender a abrir mão, a desapegar, a entregar, a renunciar. E hoje nós vamos ainda estudar sobre isso. Então abra sua Bíblia. Nós temos vários textos, mas vamos começar com esse texto. Na primeira carta de João, no capítulo 2, os versículos 15 a 17. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Nós lemos: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E ainda na mesma carta de João nós lemos: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, tendo esse texto como ponto de partida, nós queremos refletir com os irmãos, as irmãs, nesta manhã, o desafio de renunciar ao mundo, de renunciar. E o que significa renunciar ao mundo? O que significa esta renúncia ao mundo? Inicialmente nós precisamos entender o que significa a palavra mundo. A palavra mundo, principalmente nos escritos de João, tanto no Evangelho quanto nas cartas, tem uma significação muito ampla. O Evangelho de João principalmente cita muitas vezes a palavra mundo. E em cada local que João cita a palavra mundo, ela adquire um sentido diferente. Há pelo menos 3 sentidos na palavra mundo. Pelo menos 3 significados básicos da palavra mundo. Quando você lê na Bíblia, você não pode esquecer que por detrás dessa palavra, e dependendo do contexto, é um ou outro significado da palavra mundo. O primeiro significado bíblico da palavra mundo é que mundo é o universo criado. Mundo é toda a criação. Mundo é tudo aquilo que Deus criou. Nós lemos, por exemplo, no Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou, a Bíblia define como mundo. Mas há um segundo sentido mais específico da palavra mundo. Mundo significa humanidade.
É por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que todos nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o segundo significado da palavra mundo é a humanidade. Esse sentido que todos os seres humanos, biblicamente, significa mundo. Quando você lê, nós temos que pensar nessa realidade. E o terceiro sentido da palavra mundo é um sentido bem mais amplo, mas que a gente precisa estar consciente a respeito dele. Mundo é um sistema presidido por Satanás. É um sistema organizado, presidido, orientado e sob a influência de Satanás. Por isso que a Bíblia fala, o príncipe deste mundo, ou seja, o governador deste mundo, desse sistema, dessa organização, por assim dizer, das trevas, que resiste a Deus, se opõe a Deus e trabalha no sentido de nos afastar de Deus. Então, quando a Bíblia está falando de mundo, nesse sentido, é esse sistema espiritual, presidido, orientado, governado por Satanás, cuja finalidade é impedir que nos aproximemos de Deus e nos manter prisioneiros desse modelo e desse sistema. Por isso que a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Não é o mundo que Deus criou, não é o mundo humanidade propriamente dita, mas é o mundo sistema que resiste a Deus. Esse mundo governado jaz no maligno, está no maligno. Por isso que o apóstolo Paulo fala, os dominadores deste mundo tenebroso, que se opõem ao cristão e contra o qual nós temos que lutar, não com armas carnais, armas humanas, mas armas espirituais. A vida sem Deus significa andar segundo o curso deste mundo. Quando você está longe de Deus, você está andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que nos leva a fazer todas as inclinações da nossa natureza humana, corrompida, decaída, depravada. E Jesus, por isso mesmo, Jesus alertou os seus discípulos, sabeis que o mundo vos odeia. Tem ódio, tem rejeição, porque é um sistema presidido por Satanás, que se opõe a Deus e que controla, domina, mesmo que as pessoas não tenham consciência, não desejem, não queiram, mas todos aqueles que não estão debaixo do controle de Deus, estão debaixo do controle do mundo, presidido por Satanás. Essa é a verdade bíblica, pura e simples. Se a sua vida está debaixo do controle de Deus, ou se sua vida não está debaixo do controle de Deus. Se a sua vida não está sendo controlada por Deus, está sendo controlada pelo mundo, cujo presidente, o príncipe, o dirigente é o maligno. E ele conduz e ele influencia. Nós somos seres espirituais. E nós somos influenciáveis espiritualmente. Portanto, se nós vivemos debaixo da influência divina do Senhor Jesus, quando entregamos a Ele a nossa vida, ou se a nossa vida ainda não entregue ao Senhor Jesus, ela está debaixo de um outro controle. Quer você goste, quer você aprove, quer você saiba, quer você deseje ou não, esta é a realidade que a Bíblia nos fala. De tal maneira que ou crente, ou vivemos como cristãos debaixo do Senhor Jesus, ou estamos sob a influência do mundo.
Esta é uma realidade, é um fato bíblico. Na verdade, às vezes nós pensamos também que o mundo é apenas, quando a gente fala nesse sentido agora aqui, a gente diz assim, fulano deixou a fé e caiu no mundo, está no mundo. Às vezes nós temos uma concepção estreita, uma concepção reduzida do que é andar segundo o mundo. Então às vezes pensa, não, ele era cristão, agora ele está fumando, está bebendo, está jogando, está fornicando, está fazendo todo tipo de coisa errada. Então está no mundo. E às vezes nós não percebemos que uma pessoa que não faz nada disso, mas também pode viver no mundo. Que nós às vezes não percebemos também que mesmo às vezes, fazendo parte da igreja, nós podemos adotar um espírito, um estilo de vida mundano, sem que necessariamente estejamos fazendo aquelas coisas tipicamente classificadas como coisas do mundo. E é isso que a Bíblia nos exorta, nos mostra, porque há certas coisas sutis que nós não percebemos, que é o espírito mundano, atitudes mundanas, influências, estilos de vida contrários ao estilo de vida de andar na luz e viver na luz. Quando, por exemplo, rejeitamos a graça de Deus e nós tentamos viver a vida cristã com base nos nossos próprios esforços, esse é um estilo de vida mundano. Eu ouvi, há um tempo atrás, uma pessoa pregando na igreja e dizia a seguinte coisa: nós temos que fazer por merecer o céu. Quando eu ouvi essa conversa, eu quase tive um ataque do coração. Porque como é que você faz para merecer o céu? Se isso depender de nós, todos nós estamos inevitavelmente perdidos no mato sem cachorro. O que é que você pode fazer que está ao teu alcance para merecer o céu? Se isso fosse possível, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. Isto é rejeição da graça, isso é desconhecimento da graça. E isto não deixa de ser um espírito mundano, porque você está querendo viver a vida cristã, agradar a Deus, ser aceito por Deus pelos seus próprios esforços. E isto é um espírito mundano, embora a pessoa pode ser uma pessoa íntegra, correta, direita, honesta e não faz aqueles tipos de coisas que nós as entendemos como tipicamente mundanos. Quando nós assumimos um espírito farisaico de achar defeito nos outros, mas não olha para nós. Aliás, até alguém disse que quando se aponta o dedo, você esquece que quando se aponta um, tem 3 apontados para você. Mas o espírito farisaico é o espírito que está sempre achando defeito na vida alheia. Que o pecado está nos outros, que o erro é dos outros, que a culpa é dos outros, mas não em si mesmo. Então esse espírito farisaico, embora seja aparentemente religioso e tenha boas intenções, é um espírito mundano. Porque nele não predomina o espírito da graça, que é da aceitação, que é do perdão, que é da misericórdia, que é o olhar da compaixão, que isso brota do coração de Deus. Então há atitudes que podem às vezes se manifestar e se manifestam no nosso meio. E você, eu, nós às vezes em determinados momentos, nós podemos ter atitudes mundanas, sem que a gente tenha abandonado a fé, sem que a gente tenha, na linguagem popular, chutado o balde, abandonado a caminhada cristã, mas às vezes nós podemos ser apanhados praticando ou tendo atitudes mundanas.
Quando em nós falta o Espírito de Cristo, falta a graça de Cristo, falta a misericórdia de Cristo, falta a compaixão de Cristo, falta o amor de Cristo. Então brota, na ausência dessas manifestações graciosas de Deus, brotam espontaneamente manifestações mundanas. E assim por diante. Na igreja primitiva, nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 5, a história de Ananias e Safira, que mentiram, estavam na igreja, estavam trazendo uma oferta, mas ali havia o desejo de ocultar, de fazerem-se generosos, quando o coração não era generoso. Ali estava um espírito mundano, espírito de mentira, espírito de aparência, de tentar enganar as pessoas, um espírito mundano. E que de uma maneira exemplar, o apóstolo Pedro removeu aquilo de uma forma radical, para que a igreja entenda que as manifestações de um espírito mundano na igreja afetam, destroem a comunhão, envenenam os relacionamentos. Nós temos na Bíblia um exemplo de amor ao mundo, de pessoas que abandonaram a fé por amor ao mundo. Paulo, escrevendo a Timóteo, dizendo a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século, o presente mundo, o presente sistema. Demas me abandonou, foi seduzido e ele me abandonou. Por que Demas abandonou? Por que Demas deixou? Por que Demas se afastou? Porque de repente a atração desse modelo, não sei o que aconteceu. Se o problema de Demas foi dinheiro, se foi a sexualidade, se foi a busca do sucesso, do poder, se foi o medo de viver a vida cristã na sua plenitude, na sua totalidade, não sabemos o que foi, mas o importa, o que estava na base, o que estava por detrás da decisão de Demas, de abandonar. O amor ao mundo. Amor ao mundo. Talvez Demas nunca tivesse tratado, nunca tivesse se conscientizado desse risco, da ameaça em que você viver em parceria, sem essa renúncia completa ao mundo. Esse é o perigo de Demas, é um perigo que está constantemente conosco. Quando a gente não renuncia por inteiro, não renuncia por completo, quando a gente às vezes fica assim numa relação, digamos assim, espúria com o mundo, de tal maneira que a gente quer, mas não quer, a gente não deseja, mas ao mesmo tempo deseja. Por isso que alguém disse de um tipo de crente, tem vários tipos de crentes, né? Mas tem um crente Raimundo, que é um pé na igreja e um pé no mundo. Quer dizer, ele quer conciliar duas coisas. Ele quer harmonizar duas coisas que são irreconciliáveis, inconciliáveis. Ele quer preservar coisas que não podem ser misturadas, que não podem ser preservadas, que não podem ser, de certa maneira, harmonizadas. Porque ou se há de odiar e amar, ou odeia e ama. Não é possível conciliar dois amores, a duas coisas tão opostas, são distintas, mas às vezes a gente tenta harmonizar. Por isso que nós precisamos pensar o que governa as nossas ações, quais as nossas motivações, e ter consciência desse sistema que não é inofensivo, que não é um sistema passivo.
não é um sistema inerte, é um sistema operante, espiritualmente atuante, operante, contínuo, forte, e que você não pode vencer, nem eu podemos vencer pelos nossos próprios esforços, senão pela graça de Deus e pelos instrumentos que Deus nos disponibiliza para viver e enfrentar essa realidade espiritual. O poder espiritual do mundo, como um sistema que está constantemente disseminado, contaminado em todas as circunstâncias e situações humanas, que nós nem sempre identificamos e percebemos. Isto é coisa do cão. Às vezes a gente só reduz as ações, as atuações do inimigo a coisas muito específicas, muito visíveis, e a muitas coisas sutis. Eu tenho um amigo que é vegetariano convicto há muito tempo, e ele há muito tempo só come comida orgânica, vegetais, frutas de procedência realmente que não contenham veneno. E em certa ocasião nós estávamos em São Paulo e fomos jantar, e eu pedi uma salada à noite, e veio aquela salada. Ele disse: deixa eu experimentar a tua salada. Ele, quando colocou na boca um tomate, ele diz: tem veneno isto aqui, está contaminado por esses venenos que se aplicam para essa produção. Eu falei: mas como você sabe? Eu falei: o meu gosto, o meu paladar está apurado, acostumado a comer. De repente, quando come alguma coisa contaminada, ele já percebeu imediatamente. E é isso que o cristão, quando ele está acostumado a alimentar-se, a nutrir-se, a receber o genuíno leite espiritual, os seus sentidos ficam aguçados. Os olhos percebem, os ouvidos identificam aquilo que ele recebe, aquilo que ele ouve, porque ele percebe: isto não é de Deus, isso está contaminado, isso está cheio de defensivo, de herbicida, de pesticida. E percebe, por quê? É o hábito, é a frequência com que nós nos alimentamos. É interessante um texto bíblico, está lá em Atos capítulo 19, quando Paulo pregou em Éfeso. Diz que ali muitas pessoas se converteram, e entre aqueles que se converteram, muitos abandonaram a feitiçaria, e eles vieram a público confessando a prática, o envolvimento com feitiçaria, com aquelas práticas espirituais, com artes mágicas. E eles reuniram e queimaram os livros. Era uma forma assim de romper, de dizer: estou renunciando. Era uma forma de dizer publicamente e para os poderes espirituais que eles estavam renunciando àquilo. Às vezes nós precisamos tomar atitudes públicas de renúncia, de renunciando ao mundo e ao poder e à influência de Satanás. Mas esta renúncia tem que estar seguida de um posicionamento. É por isso que em Efésios, no capítulo 4, nós lemos o apóstolo Paulo exortando os crentes da igreja de Éfeso que é preciso desvestir, é preciso remover, é preciso retirar, é preciso abandonar. Mas nós não podemos ficar nisso. É preciso se revestir. E há esta dualidade, esta ação dupla que segue na vida cristã. O apóstolo diz: revesti-vos, mas revestimos. Abandone isso, mas façam isto. E de certa maneira diz: olhe, despojeis do velho e se revistam do novo. Porque não adianta despojar do velho e não revestir do novo.
Ele diz, deixar é mentira? Tudo bem, deixar é mentira, mas fale a verdade, pratique a verdade, né? Ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais, mas agora trabalhe. Então há uma ação negativa de renúncia, de abandono, que se segue necessariamente de uma ação positiva, uma ação concreta. Abandone e faça. Não saia da vossa boca palavrões, palavras que firam, palavras que machuquem, palavras que façam mal. Pelo contrário, saia da vossa boca palavras agradáveis. Porque às vezes a gente só fica na primeira parte. Quer dizer, eu não falo coisa ruim, mas também não fala coisa boa. Então é preciso preencher o vazio. Quando você abandona, quando você esvazia alguma coisa, encha com outra coisa. Por uma razão muito simples. A natureza detesta os vácuos. Se algo está vazio, a tendência é de outra coisa ocupar aquele lugar. Por isso que Jesus disse que quando um espírito sai de uma casa e anda perambulando pelo mundo, e se ele volta, e se ele encontra a casa vazia, limpa, vazia, adornada, ele traz com ele outros 7 espíritos, e o estado atual é pior do que o anterior. Então esta é a recomendação bíblica, você renuncia, você abandona, mas coloca outra coisa no lugar. É preciso substituir aquilo por algo melhor, porque se você não substitui, não avançou, e corre o risco de retornar e de fazer coisa pior. Em São Paulo, eu acho que no Brasil inteiro, nós estamos nos deparando com um problema muito sério dos grandes prédios, principalmente no centro de São Paulo, abandonados, em locais que ficaram comercialmente deteriorados, prédios enormes abandonados, e constantemente nós estamos vendo aí esses prédios sendo invadidos por pessoas supostamente sem teto. Quando algo fica vazio, ele é ocupado, ele é invadido. Se o nosso coração está vazio, ele pode ser invadido por moradores indesejáveis, e fica muito difícil remover. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, não vos conformeis, não assumam a forma deste mundo, o modelo, a prática, o estilo, a mentalidade, a conduta, as ações, as reações. Não andem na cultura deste mundo presidido, mundo aqui presidido por Satanás, esse sistema. Não ande nisto, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que o apóstolo Paulo diz? Oferecendo ao Senhor os vossos corpos, oferecendo ao Senhor as vossas mentes, oferecendo ao Senhor aquilo que você tem. A gente foge disto, mas oferece ao Senhor. A gente escapa disto, mas a gente oferece ao Senhor a nossa vida, aquilo que somos. Eu quero finalizar, irmãos, dizendo que sem renúncia nós não avançamos. Nós precisamos constantemente estar dizendo não ao mundo, renunciando ao mundo, renunciando ao estilo, práticas, comportamentos, formas de pensamento, maneira de viver, cultura, constantemente renunciando, dizendo não, isto não é para mim, mas ao mesmo tempo oferecendo as nossas vidas ao Senhor, para que a gente possa realmente refletir a presença de Cristo na nossa vida. Renunciar ao mundo para que Jesus assuma o controle. Não há força em você nem em mim. Você não tem poder para vencer o mundo. Você não tem poder para vencer o mundo. Não há esse poder em nós para vencer o mundo, mas a decisão de permitir que aquele que venceu o mundo vença o mundo por você
E em você, em nós e através de nós, essa decisão é nossa. Essa é a nossa responsabilidade. Aquele que tem poder de vencer o mundo, porque Ele mesmo já venceu o mundo, Ele pode vencer na nossa vida quando nós confessamos que em nós não há força, mas nós suplicamos: Senhor, eu quero estar perto de Ti, eu quero viver debaixo da Tua graça. Que Deus assim nos abençoe. Amém.